Então, a respeito de responsabilidade civil, o que eu preparei para vocês, para nós estarmos conversando, é a respeito do transporte como um todo, contrato de transporte. O que acontece? O que nós temos? O transporte terrestre, né, rodovia, ferrovia, transporte aéreo e marítimo. Isso no mundo inteiro. Né, isso não é só no Brasil. Internacionalmente, os meios, os modais, como nós chamamos, são esses. Né? São os modais, são os modos de transporte usado por pessoas e mercadorias. O tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje, especialmente, e não colocando, obviamente, o transporte terrestre, ferroviário e rodoviário de lado, mas especialmente o aéreo e o marítimo. E, para minha sorte, acabamos de ter a questão do navio que atracou com uma série... Então, assim, sorte de palestrante, poder tratar de uma questão de responsabilidade civil num porto brasileiro, com várias agências e regulamentações, que se alguém teve a curiosidade ontem, né, com a notícia de tentar achar a legislação, o que estava certo ser feito naquele momento pelo capitão do navio, né? O que ele deveria fazer, ele tinha que avisar Anvisa, Polícia Federal. O que acontece no transporte internacional de pessoas? Eu não sei se algum de vocês teve, por um acaso, a curiosidade de tentar pesquisar, mas dificilmente conseguiu achar. Porque o nosso sistema legislativo, hoje nós temos o Código Civil, né? Mas o nosso sistema legislativo é muito esparso. É regulamentação. Então, nós temos o Código Aeronáutico, em matéria aérea nacional. Em matéria aérea internacional, nós temos a Convenção de Varsóvia, Montreal, né? Parte da de Varsóvia ainda em vigor, e Montreal, que é a mais recente. Em matéria marítima, né? Transporte aéreo, carga e pessoas. Em matéria marítima, nós temos, em matéria nacional, o Código Comercial, que ainda está em vigor, tanto na parte procedimental, né, como na questão dos prazos. Temos o Código Civil, né, temos algumas leis esparsas para carga e pessoa, tá? Leis especiais no transporte aquaviário, rio e mar. Tá? Aquaviário, gênero, espécie, rio e mar. Internacionalmente, para carga, nós não somos signatários de nenhuma convenção internacional em relação à carga, mas somos signatários de várias convenções com relação ao meio ambiente, carga perigosa, com relação a container, nós não somos signatários de nenhuma convenção, hipoteca, penhor, somos. Então, a legislação é muito esparsa. E são várias legislações internacionais. Eu venho, ao longo dos anos, desses 20 anos de militância na área marítima, compilando legislação, quais as convenções que o Brasil é signatário, mas a convenção não foi ratificada pelo Brasil, que é um outro grande problema que a gente tem. É seríssimo esse tipo de problema na área marítima que a gente tem. E para pessoas, nós também não somos signatários da Convenção de Atenas. Tá? Então, basicamente, são as leis nacionais que se aplicam para nós. Temos também o nosso Código Consumidor, quando se trata de relação de consumo, seja pessoa, seja carga. Em matéria terrestre, as convenções mais importantes que a gente tem, até por uma questão de limitação, são as convenções do Mercosul, os tratados do Mercosul e com os países aliados, né? Chile, por exemplo. E para todos os outros também, água, ar, também somos signatários de vários tratados do Mercosul. Obviamente que me disseram que eu tinha um espaço de 45 minutos a 1 hora. Não dá para tratar de cada um especificamente. O problema é que legislação eu aplico. Compro a passagem no Brasil, vou transportar para o exterior. Contrato no exterior, a obrigação tem que ser cumprida no Brasil.
Vamos falar em termos de obrigação. Dar, fazer, né? Responsabilidade civil em geral e que legislação a gente vai aplicar. Eu contrato lá fora, quem vai transportar para mim aqui, aéreo, marítimo, né? Muitas vezes, olha, o tratado, o Brasil é signatário, mas não sabe que não há decreto ratificando esse tratado. Isso não é nada incomum. Nada incomum. Tem o contrato que eu faço lá fora, para ser cumprido lá fora, e compra passagem via internet aqui. O ticket passageiro, conhecimento de embarque, carga, qualquer modal é isso. E sem contar que eu posso fazer transporte por vários países e com vários tipos de modais diferentes. Né? Eu posso fazer por aéreo, uma parte aéreo, outra parte navio. Eu não sei se algum dos senhores já trouxe alguma coisa do exterior, livros, mudança, ou levou alguma coisa para o exterior, né? Livros, mudança, né? Via marítima, via aérea. Então, e parte tem que ser marítimo, parte chega lá fora, vou para a Europa, Suíça não tem mar, vou ter que usar terrestre, rodovia ou ferrovia, então uso mais de um modal. Então, qual é a responsabilidade civil em termos de lei brasileira em face de lei internacional, né? Qual é a responsabilidade civil do transportador? Como é que eu descubro? Será que eu preciso fazer tanta ginástica para saber o que vai acontecer? O que vai acontecer com o que é meu? Primeiramente, obviamente, o contrato de transporte, na sua essência, ele é oneroso, né? O Código Civil veio para sanar uma série de dúvidas que se tinha a respeito do que deve constar de um contrato de transporte. E lá, na parte geral de transporte de pessoas e coisas, o Código Civil, para nós, já dá uma orientação, né? Quais são os requisitos mínimos de um contrato de transporte. Então, o contrato de transporte geralmente tem umas 50 páginas, tanto para pessoa como para coisas. O fato é que o contrato de transporte se exterioriza por meio do ticket para a pessoa e por meio do conhecimento de embarque para a coisa, né? E, então, esses requisitos mínimos é o que tem que ter no ticket e no conhecimento de embarque. O que, destino, quem é o beneficiário, valor. São esses 4 requisitos mínimos. O que? Eu vou para onde? Para os Estados Unidos. Que horário? Qual é o itinerário? Né? E a gente tem contrato de transporte com horário, contrato de transporte só o roteiro, sem horário designado. E isso a IATA, no nosso sistema aéreo, é quem trata, no sistema aéreo mundial, aliás, é quem trata do assunto, regulamenta o assunto. Até quanto tempo antes ou depois é considerado no horário. Então, a regra geral, para qualquer modal, esses são os requisitos mínimos. Tá? Que tem que constar do contrato de transporte. Infringido qualquer desses requisitos, responsabilidade do transportador. Tenho, não existe questionamento quanto a isso. Saiu no horário, não chegou no horário, entregou no local certo, entregou no destino, não entregou no destino, a responsabilidade civil é do transportador e ela é objetiva. Então, isso falando de relação que não envolve consumo. Porque tanto na coisa como em pessoa, a relação é de consumo dependendo de quem contrata o serviço. E a regra de quem é consumidor ou não é o que está no Código do Consumidor. Só que hoje a gente tem, na jurisprudência, a regra de quem é consumidor extremamente alargada, abrangente. Uma empresa pode ser consumidora. Eu já vi decisão num contrato de transporte marítimo onde a Cesita foi considerada consumidora. Então, nosso problema hoje
em matéria internacional, segurança jurídica. As empresas internacionais não têm segurança jurídica em relação ao Brasil. Então, eu tenho ido todo ano para o exterior palestrar a respeito do nosso sistema, né, para explicar principalmente o nosso sistema processual, as instâncias do nosso Poder Judiciário e a legislação aplicável, jurisprudência, todo ano eu vou, atualizo. E qual é a intenção disso? Fazer com que o risco da empresa que resolva transportar internacionalmente e para o Brasil, né, ou levar daqui para o exterior mercadoria, ou pessoas, tenha uma maior segurança jurídica. E com isso, baixe o preço de frete e ticket. Porque ele já sabe qual é a contingência que ele vai ter. Então, nos termos da legislação civil brasileira, nos termos da legislação consumerista brasileira, nos termos da legislação aeronáutica, marítima, e a gente vai, efetivamente, palestrando no exterior para levar essa maior segurança jurídica, fazer com que eles entendam um pouquinho a morosidade da nossa justiça. Outra questão que envolve também responsabilidade civil, que depois aí a gente arremata com a responsabilidade civil, com todos esses meandros e dificuldades, é a questão da prescrição. Se eu adoto o Código Civil, o prazo prescricional é 1 para o direito de ação. Se eu adoto o Código do Consumidor, o prazo é outro para reparação de dano. Então, seu pedido, você faz o pedido, olha, vou 5 anos, Código do Consumidor, prazo, prescrição, 5 anos. Você vai lá nos 5 anos pedir a reparação de dano, né? O juiz fala, não é relação de consumo. É relação comercial, civil, mercantil, empresarial, prescrever o seu direito. Então, o nosso risco como advogados nessa área, altíssimo. Quer dizer, a gente tem umas regrinhas assim que a gente dá, né, aquela contornada na situação. Chega nos 3 anos, você entra com um protesto interruptivo de prescrição, aí você vai pensar o que você vai fazer da vida. Se não era consumidor, pelo menos você não vai fazer feio com o cliente. Não perdi o prazo, veja se dá para você fazer o pedido alternativo, né? Se não for a reparação por essa legislação, se for entender, que seja por essa, né? Mas você tem a acolhida, né? E isso tudo não é a legislação que nos traz insegurança, é a interpretação da legislação pelos tribunais. E nós, como advogados, e não podemos deixar de ser diferentes, não é um país de norma consuetudinária, o Brasil, longe disso, mas essa é a nossa tendência. Eu não sei em que tribunal eu vou advogar. Eu não sei se eu vou estar em São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul. É um país continental. Aonde eu vou pedir a reparação do dano? Então, não bastasse o direito material, a gente também tem o problema do direito procedimental aqui, que também não nos deixa numa posição muito confortáveis como militantes do direito. Mas dá para ficar confortável. A responsabilidade pelo Código Civil do transportador no Código do Consumidor. É obrigação de resultado, portanto, relação de consumo. Não importa. Veja bem, não olho para as pessoas. Eu olho para o serviço. A relação pode ser uma grande instituição financeira montando uma agência no exterior e que vai transportar daqui do Brasil todo um mobiliário tipicamente brasileiro, com as baianas, com os abacaxi, então ele quer levar tudo do Brasil. Ele é consumidor ou não? Então, nós temos 2 linhas no Poder Judiciário. Uma que diz, a obrigação é de fim, né? Então, é Código do Consumidor. Outro fala, não, a obrigação é de resultado. Responsabilidade objetiva. Código Civil, responsabilidade civil objetiva. Ocorreu o fato, você é responsável.
você só vai deixar de ser responsável na hipótese de alguma das excludentes de responsabilidade civil. Culpa concorrente, caso fortuito, força maior, greve, terremoto, enfim, né? E o estrangeiro coloca muito nos contratos atos de Deus, ou seja, são os fatos da natureza, né? Que passam a ser atos jurídicos porque interferem na esfera patrimonial particular, né? Então, são essas excludentes que levariam, né, a isenção ou compensação, né, de culpas na proporção da culpa do passageiro ou do dono da carga pelo ato ou fato, tá? Quanto ele concorreu para que isso acontecesse. A respeito do transporte aéreo, né? Hoje nós temos um projeto de lei em trâmite regulamentando questão de extravio de bagagem, perda de bagagem, atraso de voo, porque o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica não dispõe sobre isso. Não dispõe de forma alguma sobre isso. Quanto é o overbooking, né, a venda de passagem em número maior do que o número de passageiros que comporta uma aeronave, né? Então, nós não temos disposição legislativa sobre isso, a Convenção de Montreal não dispõe sobre isso. Então, qual é o valor da indenização? Então, base, responsabilidade civil objetiva, ou que seja responsabilidade com fundamento no não cumprimento de obrigação de resultado pelo Código do Consumidor. Código do Consumidor, a quem cabe o ônus da prova. A questão da denunciação da lide, dependendo do valor da causa. Se eu for para um juizado, eu não consigo denunciar lide, né? Então, passageiro, transportador, sem envolver qualquer terceiro. Responsabilidade civil. Ato ou fato decorrente de culpa concorrente de passageiro, na medida da sua culpa, vai ser indenizado ou não. Não temos na Convenção de Montreal e nem no Código Brasileiro de Aeronáutica disposição a respeito. Mas o Código Civil hoje traz uma ideia de como é feita essa indenização. Mas usando sempre termos vagos, o quanto baste, tanto quanto for suficiente em tempo hábil. E esse novo projeto de lei vem regulamentar tudo isso. Inclusive responsabilidade civil e dever da companhia aérea, em caso de atraso de voo, cancelamento de voo, perda de bagagem, como se dá a indenização. Com culpa ou sem culpa da companhia aérea, ela vai ter que providenciar mínimo por passageiro. Como hoje já vem regulamentado pela ANAC e que a gente tem visto. O passageiro fica no aeroporto, alimentação, mas também não fala qual é o valor. Cartão telefônico. Cartão telefônico, também não fala qual o valor. Fala em internet, mas também não fala quanto tempo de internet. Então, não obstante a nova lei dos 354 artigos que hoje nós temos no Código Aeronáutico, 50 tem proposta de alteração. E, inclusive, devolução de passagem ou cancelamento de passagem por culpa do passageiro, o que também nosso Código Civil hoje já prevê. Então, reembolso de passagem, overbooking, não obstante o valor mínimo colocado pela lei, nosso sistema legislativo não permite a reparação do dano inferior ao dano sofrido. Então, o nosso sistema brasileiro não adota o sistema tarifário
de indenização. Então, a prova do dano compete ao passageiro ou ao dono da carga. Quanto você tinha na sua bagagem? Qual é o valor da sua dor moral? Então, isso ainda vai competir ao passageiro ou ao dono da carga. Por isso que se declara valor. Aliás, o Código Civil traz um artigo interessante no transporte de pessoas que diz que o passageiro é obrigado a declarar, em querendo reparação integral, ele seria obrigado a declarar quanto ele tem na bagagem dele. E isso, para carga, a mesma coisa. Declarar qual é o valor do que você vem transportado. Quem é que declara? Com a estiva que nós temos no nosso sistema. Você vai declarar, olha, eu estou indo para um casamento no exterior, meu vestido mais caro está lá, viu? Minhas joias, está tudo lá. Na minha bagagem de mão também. Quem faz isso? Ainda mais com o nosso sistema de ISPS, que a bagagem da gente passa por um raio-x, carga, idem, e dá para saber exatamente o que tem lá dentro. Mas é um risco que se corre de não se declarar e não efetivamente se ter a reparação integral. Isso por quê? É para dar chance da companhia fazer seguro correspondente à sua carga. Transportar a sua carga de um modo diferente. Outra coisa, bagagem é carga, porque vai no compartimento de carga, ou é bagagem? Quando é um ou é outro? Pertence acompanhado do passageiro. O que é carga? O que é bagagem do passageiro? Você pode transportar carga no mesmo voo que você vai viajar. E a legislação para um e para outro é diferente. As regras são diferentes. A responsabilidade do transportador é diferente para um e para outro. Então, cachorro semovente é coisa, é carga. O passageiro certamente ele não é. Mas depende do dono, pode até ser. Hoje em dia, a definição do cão, né, ou gato, ou animal de estimação, em geral, né? O que é? Então, na verdade, para vocês saberem, a indenização, se é por carga ou bagagem, a definição hoje, e a gente acha mais essa definição na doutrina internacional, hoje já reproduzida por alguns doutrinadores nacionais, que bagagem é tudo aquilo que o passageiro leva com ele, não obstante estar no compartimento de carga. E o que representa a bagagem? É o que você declara no seu ticket. E que eles te dão aquele comprovantezinho. Isso também no terrestre acontece a mesma coisa. Então, vocês vão ver que nos modais não existe muita diferença entre um e outro para você caracterizar e pedir a reparação do dano integral na forma da nossa legislação. Mesmo o transporte sendo internacional. Por quê? Porque a legislação internacional não dispõe a respeito. Não é uma legislação internacional que nós sejamos signatários. E mesmo que nós fôssemos, nós temos um problema de hierarquia de normas e norma de ordem pública, que hoje também nossos tribunais, com parcimônia, vê os tratados e as convenções internacionais. Não que nós não cumpramos, mas eles são adaptados à nossa realidade. Eu acho que vocês têm visto, não sei se vocês têm acompanhado os acordos que têm sido feitos para a Copa e para os eventos internacionais relativamente a esportes, principalmente a Copa, sobre uma suspensão do nosso Código do Consumidor para atender reparação de dano por não cumprimento de jogos, transporte. Não sei se vocês têm acompanhado. Isso tem travado sérias brigas de esse tratado, né, que houve compromisso pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
ele assinou o tratado, mas esqueceu, ele foi lá, assinou, como politicamente e diplomaticamente é feito, não, eu vou assinar esse acordo, e esquecem que tem que ser ratificado por decreto aqui no Brasil. Só que ninguém conta lá fora, né? E sem crítica, porque isso mundialmente, é assim que funciona mundialmente. Então, a nossa responsabilidade, em termos de responsabilidade civil, hoje a nova lei vem acobertar e traz transformações sérias que, para quem de vocês advogar para transportador internacional, seria importante reportar, porque o valor da reparação do dano muda muito. Porque não há quem transporte qualquer coisa consigo que vá declarar valor. Se você transportar o seu cachorro com você dentro do avião, cachorro de pequeno porte, aliás, animais de pequeno porte, algumas companhias aéreas permitem, né, outras sequer aceitam animal, ele é carga. Então, porque ele é coisa, ele é semovente. Então, é carga. Animal é carga. Tá? É considerado carga. Então, só cuidado com o que você vai transportar e o tratamento, né, que se vai adotar para transporte. As agências de turismo, seja marítimo, aéreo, pouco advertem os passageiros com relação a isso. Mas a questão da agência não advertir não ilide a responsabilidade do transportador, que é uma guerra eterna, né? Pessoas em condições especiais também têm uma forma padronizada, aéreo pela IATA, que ela tem que ser transportada por uma questão de segurança, não só para o passageiro, como para os outros passageiros. Então, paraplégicos, tetraplégicos, os cegos, tem assento especial, tem que reservar um lugar especial para que ele facilmente, no caso do deficiente visual, acessar o toalete. Então, tudo isso tem que ser avisado antes. Não sendo avisado, ou documentação faltante, é muito comum se ver aquela crise no aeroporto. Ninguém me avisou que eu precisaria trazer. Ninguém me avisou que eu precisava reservar lugar especial. E isso é um problema sério. De quem é a responsabilidade civil por essa advertência? A companhia aérea, principalmente quando é estrangeira, né? Está lá nas normas do contrato, que são 50 páginas, mas tudo vem declarado no ticket. E ninguém lê. Não, mas o nível médio do brasileiro, a gente não sabe se lê, se não lê. Seria a responsabilidade civil também do agente de viagem. E os que não compram por agente de viagem, compram na internet. Então, não há uma jurisprudência dominante nesse assunto. Nós orientamos as companhias aéreas a tomar determinada atitude, assim como a gente recomenda aos passageiros, inclusive fazendo recomendações aos passageiros. Bagagem de mão, o que pode levar, o que não pode levar. Porque tudo que for advertido e que o passageiro não cumprir, a culpa é concorrente. E na medida do que ele concorreu, ele não vai ser indenizado. Tá? Então, todo o sistema de estiva é um sistema estatal. Na IATA, os estivadores fazem parte da IATA, no sistema aéreo fazem parte da IATA. No marítimo, eles estão vinculados ao órgão, que é o órgão gestor de mão de obra, né? Eles têm legislação trabalhista própria, têm questão própria, mas a mesma coisa se dá no transporte marítimo. Tá? O navio brasileiro que está na costa brasileira e que o contrato, né, de transporte de pessoa, né, é ponto a ponto no território nacional, portanto, chama-se transporte de cabotagem, ele é considerado transporte nacional, não obstante a empresa ser internacional. Então, legislação aplicável é a nacional.
Contrato de transporte, onde eu vou, ponto a ponto, Brasil, pego o navio que saiu daqui, ele entrou num regime de admissão temporária, tanto fiscal, né, como ele entra no regime de admissão temporária, com possibilidade de atracar ponto a ponto em portos brasileiros, né, ele se sujeita a toda a legislação brasileira. E junto com a legislação brasileira, tanto porto como aeroporto, Anvisa, Polícia Federal, ANAC e ANTAC, respectivamente, que são as agências. Você tem questão militar e questão civil. Então, são vários órgãos e que também tem lá multas, responsabilidade civil, administrativa e criminal. Né? E a legislação abrange todas essas responsabilidades e você vai confrontando lei. Nesse ponto a ponto, que legislação se aplica? Nesse ponto a ponto, que legislação se aplica para a questão de responsabilidade? Tá? Não obstante estar toda companhia internacional, estrangeira, que faz o ponto aqui no Brasil, dentro do transporte, dentro do modal, avião ou navio, é considerado território internacional. Então, regra de responsabilidade civil, qualquer que seja, é responsabilidade objetiva com as excludentes. Tá? Transporte marítimo, a mesma coisa, pessoas e coisas. O que aconteceu a bordo foi em território internacional ou o navio já estava aqui no Brasil? Em matéria criminal, é o primeiro porto onde atraca, ou aeroporto, que tem competência para julgar. O fato é que a passagem deles foi comprada lá fora, a relação deles é lá fora. Se eu comprar uma passagem lá fora, a relação for lá fora, mas a obrigação tiver que ser cumprida aqui, aí a gente cai na regra do 88 e 89 do Código de Processo Civil. Se o transporte foi contratado no Brasil, se a obrigação tinha que ser cumprida aqui no Brasil, não importa o tipo de contrato que eu firme, for o competente aqui, e eu posso pedir para aplicar a legislação aqui. Então, eu vou contratar a empresa X, né, internacional, para fazer o transporte da minha carga para a Europa, que eu vou mudar para a Europa. Eu contrato aqui, a agência dela aqui. Mas quem eu estou contratando não é navio dela. Aqui é uma subsidiária, uma agência, uma sucursal. Eu firmei aqui o contrato. É internacional? É internacional. Mas eu posso aplicar a legislação daqui. Não importa o que disponha o contrato. Contratei lá fora, sou brasileira. A obrigação tem que ser cumprida aqui. Eu aplico a legislação brasileira. Obviamente que há guerras e guerras a esse respeito, até porque se elege arbitragem, principalmente em carga. Porque carga container é uma coisa, carga transportada no navio, que você afretou o navio inteiro para transportar sua soja, seu milho, é outra coisa. Aí, mas nesses casos, geralmente ninguém quer discutir também aqui no Brasil, porque demora muito, tem problema de perecimento, tem problema de altos valores de indenização. As cortes mais utilizadas são as cortes de Londres e Nova York por arbitragem. Então, os maiores litígios que a gente tem nessa área de carga, carga grande, volumes grandes, não é discutido aqui no Brasil, é discutido por arbitragem e perante nenhum poder judiciário por arbitragem e geralmente de acordo com a lei da commodity, do produto transportado. Tá? Agora, pequenos valores em termos, né? Porque dentro de um container pode ter uma fortuna, não é isso, não. Mas, relativamente a containers, demurrages, né? Basicamente a lei local. A nossa lei prevê demurge no Código Comercial, mas o problema é a tarifa que se cobra. Então, cuidado quando vocês firmarem um contrato de transporte, para ver qual é a tarifa, saindo um pouquinho de responsabilidade civil, né? Mas responsabilidade civil sobre o dano, né? A respeito do dano no container do transportador. Container é acessório do navio. O transportador dá o container incomodato para o cliente.
terminou o comodato, ele notifica. E a nossa legislação prevê possibilidade de cobrar aluguel, que é chamado de demurrage, né? Que é para indenizar pela não utilização do navio desse material que ele precisa para transportar carga de outros clientes. Então, também é uma questão de reparação de dano e responsabilidade civil. Indiretamente, pode ser visto assim. Mas nada mais é do que cobrança de aluguel, como se daria num comodato aqui no Brasil, da mesma forma. Reparação de cargos, prazos, são dano à carga ou falta, avaria na carga. Os prazos de protesto, de falta, são curtíssimos, curtíssimos. Eles são chamados prazos decadenciais, são decadências de direito. Não obstante, em comentário ao Código Civil atual, que fala de transporte de carga nacional, que fala do prazo de 10 dias de decadência para o protesto, quando não for visível, né, o defeito ou a avaria na carga, como se cuida de ação condenatória, o Nelson Neri e a professora Rosa Neri entendem que é de prescrição e não de decadência de direito. Mas o Código literalmente fala em decadência. Então, na dúvida, pensem num prazo decadencial de direito e não prescricional. Tá? Para avaria, é perda do direito de reclamar indenização. Não visível, 10 dias. Visível é na hora. Ou você, na hora que recebe a carga, você reclama, lavra o protesto, né? É um termo de avaria, um documentozinho impresso. Lavra-se esse protesto e anota a avaria. Não fez isso, decai do direito. Tá? Outra questão, eu ainda tenho tempo? Outra questão que eu queria abordar, uma rapidamente, porque não dá, porque eu, às vezes, quando eu vou para o exterior, passo um dia inteiro no seminário abordando vários pontos. É a questão da seguradora. Então, pedir indenização, a seguradora vai e paga, né? Eu aciono meu seguro que vai se entender com a companhia transportadora. Meu seguro de carga ou o seguro da minha bagagem, porque eu quero a minha bagagem, né? O problema é que o passageiro geralmente se vale do Código do Consumidor, pela posição de consumidor, não importando se é obrigação, contrato de fim, ou se é obrigação regida pelo Código do Consumidor, mas pela pessoa em si. Só que a companhia de seguro, o prazo de prescrição da companhia de seguro para acionar a transportadora é outro, e inferior. Enquanto o consumidor teria 5 anos, a transportadora, pelo Código Civil, teria 1 ano. Hoje a jurisprudência entende que quando a seguradora se subroga nos direitos do consumidor, ela é consumidora perante o transportador. Cuidado com isso. É muito comum a gente ver as companhias seguradoras baixando algumas contingências porque nada aconteceu. Tá? Agora, a companhia transportadora em face do passageiro ou em face do consumidor, tendo do passageiro ou do embarcador de mercadoria, a companhia tendo ação contra eles tendo seguro ou não, jamais vai se aplicar o Código do Consumidor em face da companhia. Isso me parece um pouco óbvio, né? E nem tão pouco a companhia, por pequenos valores, vai acionar um passageiro. Isso a gente a gente não costuma ver, não é natural isso acontecer, não obstante o direito da companhia. Outra questão bastante complexa é o que é caso fortuito e força maior na atualidade, né? Roubo de carga, mau tempo. No sistema de transporte, hoje, apesar de que hoje a previsão do tempo anda meio manquetola, né? Mas, usando um termo bem chulo, né? Manquetola. Mas os navios e as aeronaves, elas são dotadas de equipamento
altamente sofisticados. Então, eles conseguem ver um tufão, um furacão, principalmente navio que se move numa velocidade mais lenta e pode desviar a rota, né? Justificando todo transporte tem um livro de bordo, assim como o ônibus, até o ônibus interestadual, intermunicipal, tem um caderno de bordo que se chama, onde eles lavram todas as ocorrências, né? Porque o capitão do navio, o comandante, eles têm autoridade pública, eles são dotados de autoridade pública, né? Então, eles lavram ocorrências, é um boletim de ocorrência mesmo. E ele transfere, ele muda a rota sem que isso implique em qualquer dever, qualquer alteração do contrato de transporte. E, relativamente à alteração de rota, né, ou alteração no transporte, também é passível de indenização se a culpa pela alteração na rota é da companhia ou não, seja marítima, aérea ou até mesmo rodoviária. Roubo de carga, dependendo da região, já não há área nenhuma a ser segurada. Não tem risco, é certo que vai haver roubo de carga, né? Então, nesses casos, não há que se falar em indenização também. Na Europa, recentemente a gente viu essa questão da pirataria, até teve um sequestro que recentemente foi, o sequestrado foi entregue, né? Então, não há seguradora, porque lá fora a seguradora, eles funcionam em clubes de seguro, são chamados os P&I Clubs, eles funcionam em clubes de seguro, eles não indenizavam, porque ali, aliás, nem faziam seguro, não tem mais seguro nessa região, porque não há área a ser segurada, não tem risco, o contrato não é de risco, o que é típico do contrato de seguro, né? Então, Brasil, normas nacionais ou internacionais, obrigação, tem que ser cumprida aqui, contrato, foi firmado aqui, aplico lei nacional, foro competente a Justiça Brasileira, responsabilidade civil em geral, objetiva, só cabendo as excludentes, né, permitidas pela lei, caso fortuito, força maior e aquelas contratadas pelo uso e costume local, né? Outra excludente de responsabilidade civil, a questão da demora, atraso, dependendo do lugar, transporte na Manaus, né, na Transamazônica, já era excludente de responsabilidade civil o atraso por problemas na estrada, porque já era conhecido, né, esse tipo de atraso. O que a lei não permite é isenção total de responsabilidade. Nem a nossa lei e nem a lei internacional. O que o Código de Defesa do Consumidor e a nossa lei brasileira, Código Civil, Código Brasileiro de Aeronáutica, não admite é isenção de responsabilidade. O que eu posso é limitar quanto você tem na bagagem. Você tem a chance de declarar. Eu cubro o valor que está na sua bagagem. Se você colocar alguma coisa a mais, isso eu não pago. Isso cabe para dano material. Para dano moral, é difícil você limitar a responsabilidade civil. Aliás, nenhum tratado internacional vai tratar de indenização por dano moral. Cada Estado parte, isso em todos os tratados, vocês vão ter oportunidade de ler. Cabe a cada Estado parte cuidar do valor do dano moral do seu cidadão. Nos Estados Unidos é tarifado, o dano moral, eles têm o preço para braço, o preço... Aliás, porque lá se faz seguro de tudo, né, até para poder se fazer seguro. Então, é o país que vive num sistema securitário o tempo todo. Você xingou alguém, pronto. Você já está sendo acionado por dano moral, meu filho, né? Enfim, lá tudo é indenizável. Então, lá tem um sistema tarifário. Nós não temos,
já se buscou esse sistema tarifário, caiu-se por terra. Eu acho que poderia ter uma base, mas não ser numeros clausos, é isso, pronto, é isso que se paga. E cabe à seguradora fazer o cálculo atuarial para ver qual é o valor do prêmio pelo risco segurado. Então, ir para cada um é um. Então, breves, nos meus 45 minutos, que obviamente eu ultrapassei em muito ou não? Devo ter ultrapassado em muito, porque eu falo para a boca. A senhora utilizou até agora exatos 48 minutos. Olha, tá vendo? Quase consegui. Mas é um assunto apaixonante, responsabilidade civil é apaixonante, contratos, eu acho que o negócio jurídico hoje no Brasil, a nova teoria geral do contrato, o novo Código Civil, que trouxe uma inovação, ele publicizou o contrato, mas mantendo o pacta sunt servanda, então, por nós, pelo menos nós mais antigos, né, tão idolatrado, trazendo segurança jurídica, no que diz respeito à tipicidade dos contratos, talvez tirando segurança jurídica no campo da interpretação, mas cumpre a nós, advogados, dar segurança jurídica para os clientes, né? Eu acredito que o transporte no Brasil, como é continental, precisa de codificação mais atualizada. Tratar da responsabilidade civil, talvez não precise tratar, remeta ao Código Civil, que tratou de forma mais profunda possível, porque é genérico para qualquer tipo de transporte, tratou o assunto, inclusive com relação a valores de indenização, casos de indenização. Cada modal pode, na sua especificidade, aprofundar um pouco mais. Mas o que é importante é a gente não estar fora do mercado internacional. Porque o risco de transportar para o Brasil é grande, passageiro ou carga. Eu escuto de muitos juízes, doutora, não deve ser tão ruim assim, porque o seu cliente continua operando no Brasil, né? Mas o fato é que talvez o ticket pudesse ser mais barato por conta disso. Essa é a questão. E não raro o brasileiro aciona aqui e aciona lá fora também. Isso não é nada tipo, mas espera aí, já indenizei esse fulano lá fora. Só que, enquanto o Brasil não reconhece litispendência, enquanto não existe homologação da decisão estrangeira. Aqui. E, sem contar que o brasileiro ganha lá fora, ele não vem homologar uma sentença estrangeira aqui. Né? Então, é o nosso sistema processual longe de ser obsoleto, aliás, bem moderno, em face de outros sistemas que eu conheço e tenho oportunidade de conviver, mas cumpre a nós, advogados, falar para o cliente, olha, pede quitação lá fora. O problema é quando o cliente não consulta a gente, né? Aí fica um pouco difícil palpitar, palpite ainda está difícil, né? Então, é um tema apaixonante, a gente poderia, o tema, dividir em subtemas, a questão do depósito, onde as mercadorias ficam depositadas, qual a relação contratual entre o embarcador e o passageiro e os depósitos alfandegados ou não, onde fica a bagagem da gente, onde fica a mercadoria da gente, quem é que responde pelas avarias ali, ocorridas, enfim, teria assunto, acho que para quase uma semana de um congresso sobre transporte e sua tipicidade. Regra geral, a responsabilidade civil não foge disso, né? Mas para cada modal e para cada tipo de contratação, são várias as contratações, né? Até porque o ticket e o próprio conhecimento de embarque é um título de crédito. Atípico, mas é um título de crédito. Revela um crédito. Já está declarado um crédito de valor material, que imediatamente já caberia uma reparação por dano material. Mas o dano material nem sempre, né, é o atual. São contratos que não se cumprem, são reuniões que se deixa de aparecer. Então, a responsabilidade civil, o dever de indenizar, o que é importante ter em mente, ele vai estar sempre direto à recomposição patrimonial do ofendido no status quo ante.
como eu estava antes disso. Né? E reparar integralmente. Esse é o nosso sistema. E aí não tem variação. Provado isso, que para reparação integral, eu paguei 100, mas eu preciso de 200 para me ver integralmente reparado e eu provar, não tem que questionar. Tá? Então, eu agradeço a atenção de todos. Espero ter abordado todo o tema, o que é um pouco da responsabilidade civil, ao menos, né, nos contratos de transporte em geral, no nosso sistema, em face do sistema internacional. Obrigada a todos.